Olá, seja bem-vindo à nossa unidade 3, onde trabalharemos com amortizações. Cabe lembrar que quando nós temos um objetivo de constituir um capital, nós temos um processo de capitalização. Agora, caso contrário, quando a gente quer pagar uma dívida, nós temos um processo de amortização. O que seria amortização, então? Segundo as definições, amortização é o pagamento de uma dívida por meio de prestações em um prazo pré-estabelecido. Então, você reduz uma dívida a partir de pagamentos periódicos e definidos já com antecedência por meio normalmente de um contrato. Ou seja, ao amortizar uma dívida, esse endividamento ele vai diminuindo progressivamente até a gente pagar, nós pagarmos a totalidade desse débito. Ao pagar essas parcelas, você estará pagando duas coisas. Uma parte do valor que tomou emprestado, que é a própria amortização, e a outra parte que corresponde aos encargos e juros que estão embutidos nesse parcelamento. E isto é muito, muito recorrente, esta dúvida. Parcela é a mesma coisa que amortização? Não é. Pessoal, e observem bem esse destaque que eu dei aqui, ó. A amortização corresponde às parcelas de devolução do principal. Porém, esta parcela, ela tem a soma amortizada acrescida de juros e encargos. Então, sempre lembrem, ó, prestação é o quê? A amortização mais os juros, certo? Alguns conceitos importantes eu coloquei aqui para vocês terem conhecimento, que nós podemos usar esse termo. Credor é aquele que fornece um empréstimo, também chamado de mutuante. Devedor é aquele que recebe, que toma um empréstimo, também chamado de mutuário. Então, amortizar uma dívida, retomando, é diminuir gradualmente até a extinção o principal, o capital que você retirou. Amortização corresponde às parcelas do capital de devolução emprestado e nós vamos utilizar esse termo por A. O prazo é o intervalo de tempo que nós estipulamos. A prestação permanece sendo a parcela como a letra R, que nós já utilizávamos. Normalmente, quando trabalhamos com sistemas de amortização, nós vamos trabalhar com planilhas, que é um quadro onde a gente coloca os valores e os nossos coeficientes. O saldo devedor é o que ainda resta da minha dívida, à medida que o período vai sendo contado. E aqui é o intervalo de tempo. O período da amortização é o próprio intervalo de tempo existente entre duas amortizações sucessivas. Quero mostrar para vocês aqui alguns modelos que nós conhecemos e quais são os utilizados no Brasil. Pessoal, os mais importantes no Brasil são o sistema de amortização saque e price. O sistema de amortização constante é o chamado saque. Nós veremos ele mais detalhadamente na unidade 4. Aqui já diz o nome, ó, a amortização é constante. E quando a amortização é constante, ela faz com que a parcela seja decrescente. Isso é muito usual quando normalmente financiamos um imóvel, quando utilizamos, financiamentos de longo prazo. Agora, eu posso optar por um sistema de prestações constantes, que é o chamado amortização francês, o sistema, ou price. Então, aqui é amortização constante e aqui é prestação constante. Quando que eu uso prestações constantes? Eu utilizo em financiamentos, quando eu compro um carro, quando eu parcelo um eletrodoméstico, quando eu faço um empréstimo pessoal. Então, esses são os dois principais. Ainda se fala no sistema de amortização americano, e eu deixei um link aqui para vocês darem uma olhadinha, mas nós não vamos detalhar esse sistema. E ainda se fala no SACRE, que é um sistema que já foi extinto pela Caixa Federal, mas ainda está sendo pago por muitos credores, né? Então, existiu também este aqui. Os de maiores relevâncias são o saque e o price, que nós vamos, então, trabalhar na próxima unidade.